Bom dia, galerinha. Vamos começar mais uma semana de nossas aulas e essa semana nós vamos estudar a carta argumentativa. O que é a carta argumentativa, então? Existem cartas que são escritas com o objetivo declarado de apresentar alguns argumentos em defesa de um determinado ponto de vista. Elas são as chamadas cartas argumentativas. Esse tipo de carta, essas cartas, elas se definem pela apresentação articulada de informações, fatos e argumentos que caracterizam claramente a posição do autor diante de determinado tema. Qual a estrutura das cartas argumentativas? Elas possuem local e data, que é onde deve aparecer o nome da cidade por extenso, vocativo, que é o pronome pessoal de tratamento de acordo com a função social do destinatário. No primeiro parágrafo, é preciso deixar clara a intenção para o destinatário, quer dizer, o destinatário é quem vai receber a carta. No segundo, no terceiro e no quarto parágrafos, que é o corpo da carta, corresponde à argumentação sobre o assunto em questão. No quinto parágrafo, é necessário reafirmar a intenção e as propostas. A assinatura pode ser com as iniciais, não se pode identificar na prova de redação do vestibular. Ou seja, numa prova de redação do vestibular, se for solicitada a carta argumentativa, não é possível colocar o nome. Então, normalmente são as iniciais. Se for uma carta argumentativa que não seja numa prova de vestibular, você pode assinar, sim, com o seu nome ou com um pseudônimo, se você preferir. O parágrafo padrão é a unidade constituída por um ou mais de um período, em que se desenvolve a ideia central, ou a ideia nuclear, onde se agregam, na qual se agregam as outras secundárias, intimamente relacionadas pelo sentido e, logicamente, decorrentes dela. O parágrafo é indicado por um afastamento da margem esquerda da folha, isso nós já sabemos, né? Ele facilita ao escritor a tarefa de isolar e depois ajustar convenientemente as ideias principais de sua composição. Isto permite ao leitor acompanhar o desenvolvimento dos argumentos nos seus diferentes estágios. Na carta argumentativa, você deve procurar evitar a repetição desnecessária de palavras, não começar os períodos ou os parágrafos com a mesma palavra, evitar gírias ou termos rebuscados, ou seja, aqueles termos muito difíceis, excesso de advérbios terminados em mente, por exemplo, claramente, possivelmente, repetidamente, clichês, que são as fórmulas e expressões generalizadas. Exemplo, nos dias de hoje, atualmente, hoje em dia, diante dos fatos mencionados, são palavras muito comuns que se usam comumente em todos os textos, então é preciso evitar. Excesso ou emprego errado da palavra que. O cabeçalho da carta argumentativa, na primeira linha, na margem do parágrafo, deve aparecer o nome da cidade e a data na qual se escreve, né? Então, ó, a cidade de onde você está escrevendo e a data, né, do dia relativo ao que você está escrevendo. O vocativo inicial. Na linha de baixo, também na margem do parágrafo, há o termo por meio do qual você se dirige ao leitor, geralmente marcado por vírgula. A escolha desse vocativo dependerá muito do leitor e da relação social com ele estabelecida, né? Se é um leitor, um destinatário mais íntimo, ou é uma pessoa que não é conhecida, uma pessoa mais velha, é uma autoridade. Então, tudo isso vai determinar o uso do vocativo. Seguem aí alguns exemplos, né? Prezado senhor fulano de tal, excelentíssima senhora presidente Dilma, senhora presidente, caro deputado fulano, cicrano. Então, conforme o destinatário, você vai usando os pronomes de tratamento. O que é o interlocutor definido? Estabelece uma comunicação particular entre um eu definido e um você definido, ou seja, quem está escrevendo e quem vai ler. Fazer o leitor aparecer nas linhas. Se a carta é para ele, é claro que ele deve ser citado no decorrer do texto. É o que a gente chama de chamar a atenção do leitor, chamar a atenção do destinatário.
Evite dirigir-se ao locutor definido de forma direta, por meio de verbos no imperativo. Pense, veja, imagine. Terminada a carta, é de praxe, é de costume produzir na linha de baixo, na margem do parágrafo, uma expressão que precede a assinatura do autor. Atenciosamente, por exemplo, né? É possível gerar várias outras, como de um amigo tal, de um cidadão que votou no senhor, de alguém que deseja ser atendido, de uma comunidade carente, de uma família que solicita ajuda, enfim, aí vai depender do objetivo da carta. Atenção! Utilize-se de bom senso e equilíbrio para selecionar os argumentos e ou informações que não sejam óbvios ou incompreensíveis àquele que lerá a carta. É necessário adaptar a linguagem ao grau de intimidade estabelecido. A carta não deixa de ser uma espécie de dissertação argumentativa, né? Ela é uma seleção cuidadosa dos argumentos que sustentarão a sua tese. É importante convencer o leitor de alguma coisa que você deseja. O que é o argumento com base no senso comum? É necessário fundamentar as ideias em valores reconhecidamente partilhados pela maior parte da sociedade. O argumento com base nas evidências são fatos, argumentos com base nas evidências são fatos que comprovam a tese e confirmam crédito ao texto, dados, estatísticas, pesquisas, informações e tal. A seguir, alguns modelos de carta argumentativa. Então, vocês têm aqui, a seguir, nos slides a seguir, o modelo de carta argumentativa que vai tratar sobre uma empresa que vai destruir alguns tênis falsificados da marca Nike. E essa carta é escrita com a intenção de sensibilizar e solicitar alguma coisa. Guanambi, 14 de maio de 2012. Prezados senhores, uns amigos me falaram que os senhores estão para destruir 45 mil pares de tênis falsificados com a marca Nike e que para esse fim uma máquina especial já teria até sido adquirida. A razão dessa cartinha é um pedido muito urgente. Antes de mais nada, devo dizer aos senhores que nada tenho contra a destruição de tênis ou de bonecas Barbie ou de quaisquer objetos que tenham sido pirateados. Afinal, a marca é dos senhores e quem usa essa marca indevidamente sabe que está cometendo um erro, que está correndo um risco. Destruam, portanto. Com a máquina, sem a máquina, destruam. Destruir é um direito dos senhores. Mas, por favor, reservem um único par desses tênis que serão destruídos para este que vos escreve. Esse pedido é motivado por duas razões. Em primeiro lugar, sou um grande admirador da marca Nike, mesmo falsificada. Aliás, estive olhando os tênis pirateados e devo confessar que não vi grande diferença deles para os verdadeiros. Em segundo lugar, e isto é o mais importante, sou pobre e ignorante. Quem está escrevendo essa carta para mim é um vizinho, um homem bondoso. Ele vai inclusive colocá-la no correio, porque eu não tenho dinheiro para o selo. Nem dinheiro para o selo, nem para qualquer outra coisa. Sou pobre como um rato. Então, perceberam como a estrutura da carta é argumentativa? No primeiro parágrafo, vocês podem reler e conferir, é apresentada a tese a ser definida. A de que a situação da violência é grave, mas não irremediável. Nos dois parágrafos subsequentes, que são os parágrafos do desenvolvimento, são apresentadas, obedecendo ao que se pediu no enunciado, propostas para combater a violência na cidade de Guanambi. E no último parágrafo, a conclusão, propõe que as autoridades sigam exemplos como os citados no desenvolvimento. Então, vamos lá. É hora de estudar. Agora que você já sabe o que é a carta argumentativa, a sua estrutura, as suas características e os seus exemplos, assista a aula novamente, faça um resumo do seu caderno. Qualquer dúvida, entre em contato comigo pela plataforma. Prepare-se, pois na próxima aula teremos atividades na plataforma. Estudem bastante.